Rapaziada, se tem uma palavra que pode definir o jogo de ontem foi constrangedor. Salve, salve rapaziada, ligado no Fute Crônicas, Gabriel Ribeiro na área, chegando para mais um vídeo, pedindo aquele ritual padrão de sempre. Se inscreve no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, tudo mais, né? Divulga lá no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí. Vamos falar do passeio, da humilhação que o Flamengo submeteu o Vasco ontem, né? O Flamengo aplicou a maior goleada que ele já fez na história do confronto, né? A maior goleada do confronto, né, entre Flamengo e Vasco, a goleada do Vasco em 1930, se eu não me engano, 32, foi 7-0. O Flamengo conseguiu fazer a maior goleada dele contra o Vasco, que foi o 6-1. E existem alguns pontos aí nesse jogo de ontem que aconteceu e eu vou relatar nesse vídeo. Antes de mais nada, talvez a galera já saiba, né? Quem não sabe, eu sou flamenguista e tal, obviamente eu como torcedor fiquei muito feliz pelo que aconteceu, mas eu não vim dar o meu parecer como torcedor, eu vim dar meu parecer de forma imparcial sobre o que eu achei da partida. Quando o Vasco faz 1-0 com o Verratti, aliás, um lindíssimo golaço do argentino, eu imaginei que seria um jogo bem a cara de Flamengo e Vasco, né? Um jogo muito trucado, um jogo disputado. Até imaginei que o Flamengo pudesse virar e tal, mas eu imaginei que seria muito nessa toada, né? De um Vasco procurando se defender à medida que conseguisse, né? O Flamengo iria para cima para buscar virada e tudo mais, mas até então, até pouco mais de 25 minutos ali, até por ali nessa etapa, o Vasco era até melhor que o Flamengo. O Flamengo não se encontrava bem, cometia erros muito bobos, né? Troca de passe, teve um escanteio ali que o Arrascaeta cobrou, que foi no pé foi cobrar escanteio curto, e ele deu a bola pro Paê, que foi um negócio assim, foi revoltante aquilo ali. E o Flamengo estava procurando se encontrar. A partir do momento que o Flamengo consegue dominar as ações no meio de campo, o Vasco fica perdido. O Vasco fica totalmente perdido, porque o Vasco estava apostando em passes curtos, mas contra-ataque rápido, e aí o Vasco tem que apostar em bola longa para um Verratti que estava isolado na frente, né, sozinho, disputando contra os zagueiros do Flamengo, contra o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Então o Flamengo começa a dominar o meio de campo, e a partir do momento que o Flamengo domina o meio de campo, começa a fazer o carnaval rubro-negro no Maracanã, né? Você tem o gol do Cebolinha, que é o gol do empate, que é uma bola sobrada, o Arrascaeta dá um chapéu, um passe de chapéu, né, no Maicon, o Cebolinha pega de primeira e empata. O segundo gol, o gol da virada, o Flamengo, se não me engano, vira em 5 minutos com o Pedro, e aí é um ponto que pro torcedor vascaíno é revoltante esse tipo de jogada, porque você pega ali, é um escanteio curto, você tem o Paê e se eu não me engano, eu acho que era o Sforza ou o Galdames, não lembro agora, tava marcando ali o Cebolinha consegue receber, o Paê não vai em cima, perdão, o Galdames não, acho que era o Pumita, se eu não estou enganado. O Paê não vai em cima, com medo de fazer uma falta no Cebolinha. Acho que o Pumita também, ele fica naquela, não vou pra cima, porque eu posso cometer o pênalti. E aí o Cebolinha balança pra cima, dá o cruzamento, o Pedro sozinho, de peito, escora pro gol pra fazer o gol da virada. E se você for perceber, tem acho que 8 ou 9 jogadores do Vasco ali dentro da pequena área e conseguem deixar o Pedro sozinho entrar para fazer o gol da virada. O terceiro gol é outro gol também, é mais um gol que sai, a origem é uma jogada de escanteio,
E aí vem mais um problema de marcação. E agora, se eu não estou enganado, o Galdames está agarrando o Davi Luiz o tempo inteiro na área. Aí o Davi Luiz, para se desvencilhar, ele empurra ali o Galdames sem cometer nenhuma falta, ele só se livrou da marcação. O Galdames não vai em cima do Davi, ele fica olhando. E o Davi Luiz está ali sozinho para finalizar pro gol. Aí o Flamengo faz 3-1, termina ali o primeiro tempo. O Flamengo em alta, a torcida gritando, apoiando e tudo mais. E teve o Luiz Roberto, se não me engano, na transmissão, chegou e falou que agora não lembro se foi o Luiz Roberto, se foi o Eric Faria, foi um dos dois. Alguém ali na transmissão da Globo falou que os jogadores do Vasco estavam psicologicamente acabados. Muitos jogadores cabisbaixos, abalados com a forma como aconteceu essa virada. O Verratti, se eu não me engano, quase saiu na porrada com o torcedor do Flamengo, ali na Moreta, que tava zoando, que tava fazendo a parte dele, né? O torcedor tem o direito de zoar, de tirar onda e tal, desde que não passe ali do limite e tudo mais. Mas tava ali no direito dele, e aí entra a questão do psicológico dos jogadores, né? E quando eu escutei esse relato, eu falei assim, cara, vai vir mais. Não vai ficar só nisso aí, vai vir mais. E não deu outra, né? Porque aí o Vasco, até esqueci de falar, né? O Vasco teve um jogador expulso. O João Vitor, ele deu um carrinho no Nico de la Cruz, foi muito bem expulso. Assim, mas ele não é o grande culpado. O culpado é o Léo Pelé, que conseguiu errar um passe de 4, 5 metros ali pro João Vitor, e aí ele não teve o que fazer. Um carrinho ali com excesso de força, né? Uso excessivo de força, né? Na realidade, se a gente for parar para ver, foi um lance até parecido com o que o Bruno Henrique teve na Libertadores agora contra o Milionários, que ele foi expulso. Foi o mesmíssimo lance, cartão vermelho muito bem aplicado. E aí, no segundo tempo, o Álvaro Pacheco, que fazia sua estreia no comando do Vasco, ele tenta algumas alterações, ele tira o Arrayan, se não me engano, acho que é o Arrayan, o moleque do Vasco, entra o Rossi, tira o Sforza, acho que ele tirou o Galdames, se não me engano, eu não lembro agora, todos os jogadores que ele fez alteração. Eu lembro do Sforza que saiu, lembro do Arrayan, o Paê saiu também. E aí ele entrou com PH, com Praxedes, com Rossi, achando que poderia sim fechar a casinha e evitar com que o Flamengo fizesse outros gols. E foi até isso que ele disse na entrevista coletiva, falando que a ideia dele era apostar em contra-ataque. Ele mudou o esquema, né? Ele começou com 3 zagueiros, foi para um 4-4-1, né? Com a expulsão do João Vitor. Ele, com essas alterações, ele queria explorar os contra-ataques e numa sorte tentar, né, um golzinho para entrar no jogo de novo. Mas o que a gente viu ali foi um Vasco psicologicamente acabado, né, dando muitos espaços, uma avenida, e aí o Flamengo foi construir seu resultado à base do baile, né? O quarto gol, numa sobra ali que o Pedro dá o passe pro Arrascaeta. O Arrascaeta bate ali, né? Dá um toquezinho na saída do Léo Jardim. É a mostra de como estava espaçado o time do Vasco. O quinto gol é uma coisa horrorosa, gente. A marcação do Galdames é uma coisa ridícula. É uma coisa assim de... Pô, é meio foda falar isso. Eu não sei nem se em escolinha você tem esse tipo de marcação. Talvez tenha, você como professor você corrige, mas um jogador profissional marcar da forma que o Galdames marcou o Arrascaeta, e o Arrascaeta ele dá um giro tão seco, tão feio, ele vai conduzindo a bola, dá assistência pro BH, né, pro rei dos clássicos, marcar o quinto gol da partida. E você vê como é que a fase é tão ruim do Vasco, que o Vasco conseguiu ressuscitar o Gabigol, né? O Gabigol que veio
uma semana assim, né, em alguns dias conturbados no Flamengo. Teve a polêmica dele de ter vestido a camisa do Corinthians e tal, que eu já falei outras vezes. Quem me segue no Instagram, segue lá a página, sabe do meu posicionamento quanto a isso. Eu achei uma palhaçada, né? Não que ele fez, eu acho que ele pode vestir a camisa que ele quer, o problema é dele, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu achei uma palhaçada que os torcedores do Flamengo fizeram, mas aí cada um com sua forma de pensar. Então teve todo esse problema. Aí teve alguns casos ali com a diretoria, e entra essa questão da renovação, tem a questão do doping, coisa e tal. E o Gabigol entra, agora trajando a número 99, ele recebe, primeiro, vamos começar com o passe direto do Luiz Araújo, que foi sensacional, o passe direto pro Wesley. O Wesley, que é um que eu tanto critico, o Wesley, deu uma belíssima assistência. Ele cruzou ali rasteiro, o Maicon até dá um desvio, mas o Gabigol tá ali para completar, fazer o 6º gol e encerrar talvez o maior vexame da história do Vasco da Gama. Eu acho que a goleada sofrida pro Flamengo talvez doa mais pro torcedor vascaíno do que os rebaixamentos. Eu acho, porque você perder da forma como você perdeu pro seu maior rival é muito dolorido. E pro torcedor vascaíno, eu acho que vocês eu sei que vocês protestam e tal, vocês cobram essas coisas assim, mas vocês têm que cobrar. Primeiro, eu acho que vocês têm que cobrar do antigo presidente de vocês, o Jorge Salgado, e os seus pares, a começar pelo fato deles terem vendido o Vasco, terem vendido a SAF do Vasco para uma empresa falida, uma empresa que ia destruir o Vasco, mais do que já tá. Se já tá ruim, se já tava ruim sem a 777, com eles iria piorar. Porque se você pega as notícias que vem ocorrendo nos últimos dias envolvendo essa empresa, é crise no Antwerpia, não, Standard Liège da Bélgica. Eles tentaram comprar o Everton na Premier League, não foi liberada a compra do Everton, eles não conseguiram comprar. E teve manifestação no Melbourne Victory, se eu não me engano, também. Acho que outro time que se manifestou foi o Genoa, foi o Hertha Berlim, algum negócio assim, algum desses times aí. Então você vê que é uma empresa que ia afundar o Vasco mais do que já tá. E faltou o Vasco o que vem faltando em todos os anos: planejamento. O Vasco não consegue se planejar. O Vasco não monta um planejamento adequado para disputar minimamente a Série A, porque todo ano é um sufoco, é crise atrás de crise, é porrada atrás de porrada, é demissão de técnico a todo momento, dispensa de jogadores que não têm capacidade técnica para vestir uma camisa tão grande como é a camisa do Vasco da Gama. E que, assim, talvez o torcedor pode ficar irritado com o que eu vou falar e tal, mas vem se apequenando a cada temporada que passa. O Vasco da Gama se apequena a cada temporada que passa. E parece que não dá, parece que assim, é um ciclo, um cenário, tipo Caverna do Dragão, pô. Não consegue sair disso aí. É inacreditável. Então eu acho que assim, primeiramente o torcedor do Vasco tem que cobrar o Salgado pelo que foi feito na administração dele, a venda da SAF vascaína para a 777. Eles têm que cobrar o Pedrinho também, mas em uma menor escala, porque o Pedrinho tá botando a cara, né? Ele tá botando a cara, tá expondo os problemas que a 777 estava trazendo pro Vasco, mas ainda assim o Pedrinho quis assumir essa barra, né? E agora que ele conseguiu tirar a 777 do comando da SAF vascaína, conseguiu trazer a SAF de volta pro associativo,
é ele quem tá dando as cartas agora. Então, a partir desse momento, o Pedrinho também tem que ser cobrado. Ele tem que ter a postura de presidente, de cobrar melhores resultados, porque até então, enquanto ele estava ali com a 777 no comando, ele não tinha muito o que fazer. Ele tinha dado declarações em entrevistas falando: olha só, o comando do futebol é da SAF, eu não posso fazer muita coisa, eu não posso falar muito a respeito de contrato, não sei o que, mas agora nesse momento você pode. Agora que o associativo voltou a ser dono da SAF vascaína, você tem a obrigação, você tem o direito de dar as caras e dar uma explicação pro torcedor vascaíno, porque eu acho que é um vexame muito doído, é uma derrota muito, muito feia. Então, e assim, fazer uma análise muito clara aqui, é mais um ano que o Vasco vai brigar para não ser rebaixado. E se não cair, igual foi no ano passado, que se salvou na bacia das almas, levanta a mão pro céu e agradece. Porque o roteiro, assim, escrevendo ali, tá muito claro que vai brigar para não cair. Assim, eu não vejo o Vasco com um psicológico bom assim para evitar essa queda. É triste para quem é apreciador de futebol, né? Para quem conhece da história dos clubes brasileiros, né? Para quem entende a importância do Vasco da Gama no cenário do futebol brasileiro, no cenário do futebol sul-americano e mundial. Mas parece que fizeram um trabalho, alguma coisa do tipo, que o Vasco não consegue sair dessa nhaca. Então é isso, rapaziada. Quero saber a sua opinião, quero saber o que vocês acharam da goleada do Flamengo em cima do Vasco. Eu falei até um pouco, eu quis falar um pouco mais do Vasco, mais do que o Flamengo em si. O Flamengo, como a gente vê, tá vindo numa crescente. Tem um sorteio hoje da Libertadores que vai ver quem é o seu adversário. Tem muito o que falar do time, apenas assim, bater palmas pro Tite, que teve um momento ali de má fase ali, mas agora tá se recuperando e tudo mais. E é isso, compartilhe aí com os amigos nos grupos de WhatsApp, Telegram, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima.